vamos estudar a trajetória do pensamento político. E nesse processo a gente vai tentar perceber que somos mais capazes do que imaginávamos quando falamos de política. São esses os objetivos, então, das aulas sobre política. Aprender essa trajetória histórica do pensamento para compreendê-las e ser capaz de comparar todos os paradigmas políticos que a gente for aprender e como eles estão presentes nos dias de hoje. Vamos, nesse processo, desenvolver competências e habilidades discursivo, filosóficas, sociológicas. O que seria isso? É você compreender um modo de pensar buscando os princípios deste modo de pensar. Isso é uma análise interpretativa. Além disso, você ser capaz de problematizar a sua realidade e tentar contribuir como cidadão ativo na sua realidade social. Você é capaz de ler de modo reflexivo diversos tipos de textos e depois elaborar uma produção própria de textos, se expressar em um debate, demonstrando um pensamento organizado, questionador, que contribuirá no dia a dia de todos nós, seres humanos? Você é capaz? Eu sei que você é mais capaz do que pensa. Vamos para as aulas. Olá! Nesta aula, vamos dar continuidade aos estudos do pensamento político moderno. Após estudar Maquiavel, veremos os contratualistas Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes. Mas, antes de estudarmos cada um dos autores contratualistas, essa aula vai dar noções básicas para o estudo dos contratualistas. Então, vamos tentar entender em duas etapas quais são as noções básicas para se compreender o pensamento político moderno do Jean-Jacques Rousseau, do John Locke e do Thomas Hobbes. Na etapa 1, veremos o contexto histórico e os princípios gerais do pensamento do contratualismo e dos contratualistas. Na etapa 2, o objetivo é compreender o conceito de liberalismo clássico que está em volta dos contratualistas e também os conceitos que tornam o pensamento dos contratualistas um pensamento racional para a origem do Estado. O conceito de estado de natureza, a passagem do estado de natureza para o contrato social e o próprio conceito de contrato social. Então, vamos à etapa 1 dessa nossa aula. Na etapa 1, gostaria de falar dos princípios gerais do contratualismo. A ideia de legitimidade e a ideia de Estado e cidadania. Legitimidade é muito importante para o contratualismo. Enquanto Maquiavel preocupava-se com a conquista e manutenção do poder, os contratualistas estão preocupados com a legitimidade deste poder. Mas a pergunta importante é a seguinte: o que é legitimidade para o exercício do poder e a manutenção da ordem? Legitimidade significa o consentimento dos governados. Ou seja, o consentimento dos governados é o reconhecimento e a obediência voluntária e livre a um poder, a um soberano, a um Estado. Embora a força física seja a condição necessária do Estado para o exercício do poder, a manutenção da ordem, a força física não é uma condição suficiente. Ela precisa, o poder, o exercício do poder, a manutenção da ordem pelo Estado, precisa da legitimidade. Essa é a grande preocupação dos contratualistas. Ao longo da história, vemos diversos princípios de legitimidade. Nos estados teocráticos, por exemplo, o poder legítimo, a população, os governados reconhecem o poder porque acredita ser a vontade de Deus. Em estados de monarquias hereditárias, a população, o governo, os governados, reconhecem o poder do governante, do Estado, pela força da tradição nas monarquias hereditárias, que vai passando de geração a geração, da mesma família ao poder. Em governos aristocráticos, nós entendemos que a população legitima o poder porque acredita
que aqueles que detêm o poder são os melhores dentre todos os membros de uma sociedade, no regime aristocrático. E na democracia, na qual aqui está o ponto dos contratualistas, a legitimidade está no fato de nascer da vontade do povo aquele poder. Aqui estão, portanto, os diversos princípios de legitimidade ao longo da história. No Estado teocrático, monarquias hereditárias, aristocracia e na democracia. E é aqui, no princípio de um Estado democrático, do exercício da cidadania, que está o contexto histórico no qual os contratualistas realizaram uma mudança enorme no exercício do poder, no exercício do Estado. O contexto histórico e essa grande mudança que os contratualistas fizeram foi na institucionalização desse poder. Vamos ver então essa grande mudança? Quando falamos em institucionalização do poder, estamos falando do exercício do poder político está institucionalizado. Ou seja, você deve pensar nessas duas frases. O governo não mais se identifica com o poder, porque o governo agora é depositário da soberania popular. Essa noção contratualista é a ideia de que o poder não se confunde com aquele que detém o poder. O poder, ele é sustentado porque ele é depositário da soberania popular. O súdito transforma-se em cidadão. Essa frase é a frase mais importante para compreender a mudança dos contratualistas. De uma pessoa que está totalmente submetida à vontade de um rei, passa a ser uma pessoa chamada de cidadão, que é responsável não só pela própria vida, mas pela vida da comunidade em que vive. A grande mudança dos contratualistas, ou seja, esse contexto histórico, se dá pelo fim do poder absoluto e da teoria do direito divino para uma nova forma, uma nova concepção de Estado, o Estado de Direito, onde o poder se legitima no direito que a Constituição e as leis passam a limitar ao poder do rei e à vontade do rei. Limitam o poder exercido pelo governante, pelo Estado. A mais importante mudança está nessa frase. O poder emana do povo, que se faz em conformidade com a lei. É uma mudança enorme. É uma mudança na qual o poder absoluto, que era sustentado pela teoria do direito divino dos reis, deixa de ser absoluto por ser limitado pela Constituição e pelos indivíduos, cidadãos, e a teoria do direito divino acaba para dar lugar a uma fundamentação racional. A legitimidade do poder não se funda mais, a partir dos contratualistas, no divino, mas na representatividade e no consenso. Vamos agora para a etapa 2. Nesta etapa, eu gostaria de tratar do conceito de liberalismo com vocês. É importante compreender o liberalismo, pois o liberalismo político é iniciado pelos contratualistas. O que é o liberalismo? Primeiro ponto importante é conhecer o liberalismo como ideias da burguesia. Ideias éticas, ideias políticas, ideias econômicas que a burguesia estava utilizando na sua luta contra a nobreza absolutista. E quando falamos em luta contra a nobreza feudal, é interessante lembrar que nesse tempo que surgiu a ideia, o princípio do habeas corpus. E essa ideia do habeas corpus é interessante como simbólica para o liberalismo. A ideia do habeas corpus foi feita para evitar prisões arbitrárias. A partir de então, do habeas corpus, nenhum cidadão podia ficar preso indefinidamente sem ser acusado diante dos tribunais, a não ser por meio de denúncia bem definida, bem fundamentada. E essas ideias são ideias do liberalismo, ideias que mudaram completamente as concepções políticas modernas, desde o século XVI, XVII e XVIII. Porém, os pontos que eu quero destacar do liberalismo são esses.
separar o Estado e a sociedade. Aqui, defender a sociedade, porque separar o Estado da sociedade é priorizar a ação da sociedade. Significa defender ações dos indivíduos, que devem escapar no máximo que der da regulamentação e da intervenção de um Estado. É a ideia do Estado servir a sociedade. E a segunda é pensar que o liberalismo clássico surge para reduzir a interferência do privado no público, como a nobreza feudal fazia intensamente. Então, o liberalismo tem 3 aspectos: o político, o ético e o econômico. O aspecto político é o que foi fortemente construído pelas ideias do contratualismo. É legitimar o poder pelo consentimento dos cidadãos. É a representatividade, é o voto, a autonomia dos poderes, é a limitação do próprio poder. Isso significa liberalismo político, isso significa contratualismo, no seu aspecto geral. O outro aspecto seria o liberalismo no aspecto ético. Aqui é a defesa das ideias dos direitos civis, da liberdade de pensamento, da liberdade de religião, dos direitos individuais, a ideia de rejeitar prisões arbitrárias, é o fim das torturas, e temos também o princípio do liberalismo econômico. É o fim do mercantilismo, do poder absolutista, com os privilégios e monopólios e taxas indiscriminadas, pela defesa da propriedade privada dos meios de produção, da livre iniciativa e da competição. É o mercado no seu aspecto econômico, a sociedade no seu aspecto econômico. Esse é o mercado maior que o Estado. E aqui tem um ponto interessante que você tem que saber a diferença entre mercado ser maior que o Estado para o liberalismo e a sociedade ser maior que o Estado para o liberalismo. Mercado e sociedade não podem se confundir. Um está se referindo mais ao aspecto político, sociedade, maior que o Estado. E o outro ao aspecto econômico, mercado, maior que o Estado. Bem, um aspecto importantíssimo para compreender os contratualistas é a ideia de que os contratualistas fundamentam racionalmente a origem do Estado. Mas como que eles vão montar o raciocínio, refletir racionalmente esse aspecto? Através dos conceitos de estado de natureza, a passagem do estado de natureza para o contrato social e o próprio conceito de contrato social. O que significa o estado de natureza? É importante compreender estado de natureza como uma hipótese de estado de natureza no qual os indivíduos viveriam como dono exclusivos de si mesmos. Ou seja, você tem que pensar no sentido lógico do raciocínio dos contratualistas e não no sentido cronológico. O que eu quero dizer? Que estado de natureza é um momento anterior à vida em sociedade. E isso não quer dizer que aconteceu cronologicamente. Isso não é um trabalho de arqueólogo, de antropólogo. Isso apenas você tem que compreender estado de natureza, a passagem do estado de natureza para o contrato social, com um sentido lógico dentro do pensamento dos contratualistas. Estado de natureza é o momento anterior à constituição da sociedade civil dentro desse pensamento racional. É onde os seres humanos têm um comportamento que não é exercido sobre os seres humanos nenhuma interferência social de regras, de valores. Ou seja, o ser humano no seu estado mais livre das interferências externas, as suas vontades. É a própria natureza humana. E é importante compreender que para cada autor do contratualismo, a natureza humana será diferente. Portanto, os indivíduos se encontram isolados no estado de natureza e, por alguma justificativa, há necessidade de fazer uma passagem. Há necessidade de justificar esse abandono do fim do estado de natureza e a formação de uma sociedade política organizada. Para cada autor do contratualismo,
a necessidade dessa passagem, a justificativa do porquê existe essa passagem, se faz diferente para cada autor do contratualismo. Justifica-se, então, de alguma forma, a necessidade dentro do estado de natureza dele não se manter. Os seres humanos se organizam e dão fim ao estado de natureza para fundar uma sociedade organizada politicamente. Estamos falando do contrato social. O contrato social é o conceito geral e mais importante para uma leitura prévia dos contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. É importante compreender como eles entendem o estado de natureza, a passagem, o contrato social, porque os três realizam esse movimento dentro do pensamento racional que eles construíram para fundar a sociedade. Então, o contrato social é o momento final que forma a sociedade organizada politicamente. O contrato social são os indivíduos livremente e voluntariamente renunciando a alguns direitos individuais do estado de natureza, renunciando ao estado de natureza para ser governado por um estado. Para ser governado por um estado que eles mesmos institucionalizaram. Isso é importante para os contratualistas. O que dá legitimidade é a vontade dos indivíduos. Nasce deles o Estado. Então, a eles devem servir. O contrato social é que dá origem ao Estado. É importante perceber o protagonismo do indivíduo, a valorização de que os indivíduos é que formaram o Estado. Ele não foi feito de cima para baixo, mas foi feito pelos indivíduos. É um pacto para fundar a sociedade política organizada, principalmente organizada em torno dos indivíduos, das vontades que esses indivíduos tiveram, em torno daquilo que esses indivíduos decidiram que iriam organizar a própria vida deles, que iriam organizar a vida em sociedade que eles estabeleceram. Bem, eu tentei aqui, e espero ter conseguido, passar as noções básicas para compreender o pensamento político de cada um desses contratualistas. Essas noções básicas vão nos ajudar a compreender, nas próximas aulas, o pensamento de Rousseau, de Locke e de Hobbes, que influenciam, até hoje, o discurso político e a prática política. Muito obrigado e até a próxima aventura.